E aí, galera do Multiverso Subcultural, aqui quem fala é o Patolino, estamos aqui para mais um podcast nesse canal. Estamos aqui, né, fazendo um podcast que eu nem sei o nome que eu vou colocar esse podcast. Eu acho que o primeiro nome que eu coloquei é O Homem Complexo, cara, que é de uma situação que ocorreu essa semana aí comigo, né, e eu acabei lembrando de alguns assuntos que talvez eu já tenha até abordado em outro podcast nesse canal, né? E muitas outras pessoas talvez tenham abordado esse assunto, né? Que é um assunto bem underground, né? É um assunto muito. É um assunto muito underground, cara, que não é fácil você achar por aí, né? Não é fácil você escutar ele de algum amigo, algum parente, algum familiar, né? Coisas que deveria ser frequente, né? Que vocês deveriam escutar frequente. Então eu nem sei, cara, qual é o nome desse podcast. Ainda eu coloquei o Homem Complexo só, né? Por conta dessa situação aí que eu já vinha vendo há muito tempo, há mais de um mês, né? Relacionadas a colegas de, vamos dizer, trabalho e aula, né? Trabalho e aula, né? Vez nacional em cobra. Desliga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço, sabendo que meu corpo é um corpo estadual. Então, geralmente, eu sempre fico lembrando, né, dos dias de hoje, né, os dias complexos, que a gente não sabe o que está acontecendo, é difícil resolver as coisas, as coisas mudam de forma de uma forma drástica, assim, sabe, de uma hora para outra, não só os dias, né, mas as pessoas. E os dias de ontem, né? Que, vamos dizer, uma década e meia para trás, né? Que as coisas aconteciam mais lentamente, dava tempo da gente compreender as coisas, né? Dava tempo da gente analisar e tentar resolver as coisas, né? Coisas que é muito difícil hoje em dia, né? É muito difícil tu parar e analisar alguma coisa, né? Então, os dias de ontem e os dias de hoje, né? Vou ligar aqui. Só deixa. Agora sim. Tá. Ajustando aqui. Opa, o equipamento. Ajustando aqui o equipamento. Tá. Funcionando? E aí, beleza então. Tudo funcionando, né? Então, né? Falando então dos dias complexos, né? Mas o mais complexo é o homem de hoje, né? O mais complexo é o homem de hoje. Então, o único canal que eu ouvi falar, eu disse que esse assunto era underground, porque o único canal que eu ouvi falar mais ou menos desse assunto foi o canal eu acho que é do Dom Sandro. Com certeza você deve conhecer, né? Se não conhece ainda, vai lá conhecer, sabe? Pelo menos escute o que ele tem a falar, cara. Entre muitas coisas boas que ele trouxe nos vídeos dele, né? Ele fala da questão da atitude do homem, sabe? Não o homem ao todo, mas o masculino, né? Os caras, sabe?
Então, como os dias de hoje são mais complexos, os homens de hoje também são mais complexos. Muito mais complexos que os homens de ontem, né? Muito mais complexo que os homens de hoje, né? Então, mas por que isso daí, né? Uma das coisas que os homens são desunidos. A gente não sabe por quê, se é por conta da responsabilidade, por conta da competitividade. Deixa eu ver. A filha da putice. Sabe? Cara, é muito complexo conversar isso, né? É muito complexo conversar isso. Talvez seja por conta da... talvez seja por conta da individualidade, né? Que é uma coisa que tá ocorrendo, que ocorreu cada vez mais, né? E já tá... e ocorre cada vez mais e talvez ocorra cada vez mais ainda. Peraí que travou aqui. Agora sim. Travou aqui meu celular. Travou aqui o celular. Peraí que eu vou... Tá, só fechando aqui alguns aplicativos, né? Então vamos colocar que é por conta da individualidade, né? A individualidade pegou todo mundo quer fazer as coisas sozinho, todo mundo não precisa de ninguém hoje em dia, né? Salve alguns casos, né? Mas realmente a gente precisa para tudo, né? Para fazer coisas, colocar coisas em práticas e até mesmo para evoluir, né? Então, eu percebi que os caras de hoje são muito desunidos, né? Por conta... eu aprendi a força, isso daí, né? Eu acabei aprendendo a força, sabe? A força, né? Com os típicos caras de empresa, né? Os típicos caras de empresa. Você já deve ter visto aquela série... o The Office, né? Você já viu aquela série, o The Office? Sabe aquele cara, o Dwight? Cara, existem muitos Dwights nas empresas, só que eles têm personalidades diferentes, né? Uns são muito agressivos, outros são mais receptivos, outros são mais rudes, né? São mais rudes, outros são mais violentos, outros... não vou dizer passivo, né? Porque geralmente a pessoa que tá naquele cargo ali dele, né? Que tá naquela... naquele cargo ali, né? Que ele tá... geralmente não é passivo, mas é uma pessoa mais calma, sabe? É uma pessoa mais calma. Né? Então, esses Dwights... A gente vê muitos Dwights nas empresas de hoje em dia, né? Principalmente nessa década, vamos botar aqui nessa década, a gente vê cada vez mais Dwights. Não que não existiam os Dwights antigamente, né? Mas os Dwights eram mais camuflados, eu acho, né? Eu acredito pela minha pouca experiência, né? Então, como eu disse pra vocês, né? Eu acabei conhecendo esses Dwights, né? Eu conheci esses Dwights aí por... eu aprendi, né, quem eram esses Dwights das piores maneiras, cara. Eu não sei se eu posso dizer das piores, né, mas das piores, eu acho que era das piores maneiras mesmo, né?
Tá. Assim, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, sabe? Eu acho que o meu primeiro serviço sério, né, de carteira assinada, eu acho que pra mim foi ótimo, cara. Foi extremamente relevante, né, por conta do meu aprendizado. Mas qual era o problema, cara? Qual era o problema? O problema é que quando eu iniciei o meu trabalho, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com pessoas mais velhas, sabe? Trabalhei com pessoas mais velhas, com quase... com idade pra ser meu pai, sabe? Então, esse foi o meu benefício e meu malefício no mesmo momento, sabe? Por quê, cara? Eu vou falar do benefício primeiro, cara. Eram caras que tinham a minha idade de experiência, e eram pessoas de outra época. O que eu via nas pessoas de outra época era que eles eram mais afetivos, sabe? Eles eram pessoas mais aconselhadoras, né? Eles faziam meio que o papel de pai com tudo que é jovem que eles viam, sabe? Até cara que eram um pouco mais jovens que eles, vamos dizer, 10 anos. Né? Até pessoas com 10 anos mais jovens que eles eram os padrinhos, né? Dessas pessoas. E como eu não podia faltar, né? Eles eram meus padrinhos e me aconselharam em muita, muita coisa, cara. Eu aprendi a trabalhar, cara, e a ver o comportamento dos caras através daquelas pessoas, né? Porque muitos deles me mostravam, esse cara aí, ele vai te dedurar. Aquele cara ali, pode contar com ele. Só não faz coisas muito pesadas, sei lá, sabe? Só não conta tal coisa pra ele, porque senão tu vai se ralar. Aquele cara ali, tu não vai atrás dele, cara, senão tu vai se fuder, cara, vai se ralar. Aquele cara ali tu pode contar com aquele cara, pode chegar nele, que ele te ajuda. Então era esse treinamento, cara. Era mais ou menos esse treinamento que eu recebia dos caras mais velhos. Era esse treinamento, cara. Então eu não deixo de passar essas experiências que eu tive, sabe? Eu não deixo de passar essas experiências que eu tive. São dicas, assim, sabe? Eu não tenho capacidade de dar conselho pra ninguém, cara. Não tenho capacidade de fazer isso, não. Acho que era Platão, né? Que disse que a gente deveria estudar por 50 anos antes de dar alguma opinião, dar algum conselho, né? Algum conselho sério, né? Ou ajudar alguma pessoa. Então, eu me baseio em dar dicas, apenas. Né, coisas que fizeram escapar de muitas coisas. Muitas e muitas coisas. Né? Então, a partir desses caras que me treinaram, né, no meu primeiro serviço, eu comecei a analisar o perfil dos caras, sabe? Eu começava a analisar, cara, e eu já reconhecia mais ou menos, cara. E até já dava uma previsão do que ia acontecer, cara. Eu lembro que uma das últimas empresas que eu trabalhei, cara, eu entrei nela e, cara, em 1 ou 2 semanas de trabalho, sabe, eu já comecei a deduzir, cara. Não, esse cara aqui, ele vai ser foda. Esse cara aqui vai me prejudicar. Não, esse cara aqui, ele é gente boa, cara. Só não rateia na frente dele que tá beleza. Ele vai sempre ajudar, mas não rateia na frente dele que ele vai te ralar, cara.
Ó, esse cara aqui, ele vai botar tudo a perder, cara. Não, esse cara aqui, ele vai te ajudar e ele vai te dar um chá, sabe? Vai te perdoar, porque esse cara é parceria, velho. E eu comecei a ver, cara, o perfil desses caras, sabe? Comecei a ver o perfil deles e... O que acontece, cara? Eu comecei a escapar, cara, de muitas coisas, sabe? Escapar de muitas coisas, ter uma destreza, sabe? Sabe a destreza ali da capoeira? Eu começava a ter isso em relacionamento aos colegas, sabe? De trabalho. Então, cara, a coisa ruim que eu ia falar, que foi meu baque, né? Que foi ali a perdição total, é que eu trabalhei, cara, muitos anos, cara. Eu acho muitos anos, 6 anos, né? Pra nossa geração, eu acho 6 anos de trabalho, muito trabalho, né? E o que acontece? O que acontece? Como foi meu primeiro trabalho, cara, trabalho sério mesmo, o ambiente era outro. Então, quando eu fui trabalhar com pessoas da minha idade, cara, foi horrível. Foi totalmente ruim, cara. Porque eu não tinha capacidade de lidar com as pessoas da minha idade. Eu não conseguia me dar bem com as pessoas da minha idade, cara. Isso é um problema, cara. É um problema que não era só... que não vinha só de mim, sabe? Não vinha só de mim. Era um problema que vinha... Era um problema que acontecia, cara, com a minha namorada, sabe? Aconteceu com uma namorada que eu tive. E... algum tempo depois ela me falou que também estava indo no psicólogo por conta disso, né? Que ela não conseguia se relacionar com as pessoas da idade dela, sabe? Por conta que ela passou muitos e muitos anos, né? Muitos anos lidando com pessoas mais velhas, sabe? Lidando com pessoas mais velhas. E isso é um negócio... Cara, isso aí é um negócio muito complexo, cara, de resolver, cara. Tu se inserir de novo ali na ambientação das pessoas da tua idade, cara. Assim, no caso, o que eu quero falar, compreender elas, desde como elas se mexem, como elas falam, como elas lidam com as coisas, com as situações, é extremamente complexa, cara. Extremamente complexa. Principalmente com as pessoas, né? Que eu trabalhei, sabe? Que eram pessoas mais velhas. Elas tinham o costume de resolver as coisas, sabe? De resolver as coisas diretamente, cara. Diretamente. Não hoje em dia delegar, sabe? As pessoas delegam pra alguém até um xingamento, sabe? Sabe aquela coisa que a gente fazia no ensino fundamental, nas primeiras séries? Eu vou falar pra professora. Eu vou falar pra diretora agora. Isso são coisas que, na vida dos mais jovens, dessas novas gerações, geração Y, Millennium, eu acho que Z também, cara. Eu não trabalhei muito com a Z, sabe? Então, não sei muito o que falar, cara. Mas essa geração aí dos 25 aos 30, 25 aos 35, vamos dizer assim, elas foram contaminadas totalmente com a desunião, com a competitividade, né? E não querer a responsabilidade, não querer resolver os problemas, né? Não querer resolver os problemas e nem sabem resolver os problemas.
né? Então eram coisas que os caras que eu comecei a trabalhar, que eram mais velhos, conseguiam fazer, e coisas que os caras de hoje não conseguem fazer, cara. Eu acho, cara, a geração Z tá... Z e essas mais novas ainda, a geração iPhone, sei lá como é que se chama, elas estão... elas acostumaram com aquele negócio do block, cara. Do block na rede social, sabe? Se ela não gostou de uma coisa de ti, ela vai lá e te bloqueia, sabe? Ou cancela, né? Como se fala assim, hoje em dia, né? Cancelamento, ela quer te cancelar. Ela quer te cancelar de qualquer jeito, cara. De qualquer jeito. Pode ser reclamando de ti, pode ser fazendo alguma armadilha pra te cair nela e, sei lá, e ser expulso do local, da empresa, sabe? Eu sei que essa geração faz isso. Eu sei porque eu já vi, e pelo menos isso eu já vi delas. Mas essa, a geração Y, Z, né? Elas fazem essa filha da putice, vamos dizer assim, né? Que é de não ser homem, sabe? Não ser homem o suficiente para conseguir resolver as coisas, né? Antes eram os casais que não conseguiam resolver as coisas, e hoje em dia é o todo, sabe? É o individual que não consegue resolver as coisas, né? Só que nesse meio, cara, eu vejo muitas pessoas falar em procurar irmandade, procurar fraternidade, né? E eu já vi muitos jovens, né, em comentários do YouTube, em redes sociais diversas aí, né, perguntar se vale a pena entrar no exército, né, só por conta da parceria, da irmandade, cara. No exército, antes, sabe, todos pagavam por um, e era isso aí. Era assim que se fazia irmandade, sabe? E as pessoas acostumavam. E elas acabavam sendo... Elas acabavam formando um clã ali, né? Pra não se ferrar, sabe? Coisa que com certeza não existe hoje em dia no exército, sabe? Hoje em dia não... E eu via que os caras mais velhos do exército tentavam nos guiar, tentavam nos ajudar, né, nessa questão. Tentavam nos ajudar nessa questão, né? E... só que era difícil, a gente já sentia ali que era um pouco difícil, né? A coordenação ali entre todos, né? Então, cara, eu acho que hoje em dia, se tu não vai seguir carreira, se tu não tem já um objetivo, um estudo ali pra seguir carreira, eu acho que não vale a pena entrar nas Forças Armadas, cara. Se é pra servir um ano, 2 anos, 3 anos ali, sair fora, eu acho que não vale mais a pena, cara. Ou talvez por conta do dinheiro, aí sim vale a pena. Se você tá ralado, cara, tá fudido e precisa de uma grana, vai pro quartel, porque lá tem tudo, cara. Tem comida, eles te dão hospedagem, tu pode dormir lá quando quiser, cara. Só que tu vai passar o dia todo lá, né? É óbvio, tu pode sair do quartel, depois voltar e tal. Mas eles te dão tudo lá. Todo o suporte, né? Então a maioria do pessoal dessa geração nova, eles não passaram pelo exército. Os caras de 25 a 35 anos, a maioria não passou pelo exército. E o cara que tá lá dentro da empresa, cara, que tá fazendo a chefia, ele não passou pelo exército. Ele não passou pelo exército, percebe isso, que ele não passou pelo exército, né? E os caras que estão entrando também não, cara. Que eles não têm aquela questão da obediência. Eu não digo pra ser submisso, mas digo pra... pelo menos respeitar, sabe? A pessoa que já tá ali há um tempo a mais, né? Isso já não ocorre mais, cara. Isso daí já não... É uma coisa que não ocorre mais, sabe?
As pessoas querem tanto o gestor, New Generation e o empregado. Os dois são empregados, mas o candango, New Generation, eles querem passar por cima de todos, do dono, assim lá, cara. E óbvio, cara, se o cara tá fazendo coisa errada, os gestores, o patrão tá fazendo coisa errada, cara, a melhor coisa é sair fora, cara. De lá, arruma outra coisa, você começa a mandar currículo sempre. Mesmo tu empregado, tu manda currículo igual, cara. Vai pescando aí as empresas, já vai fazendo alguma parceria, vai conversando mais com o pessoal, que quando tu precisar pular pra lá, cara, tu pula direto. Tu pula direto. Pois bem, mas isso não reflete só na questão do emprego, né? Não tá refletindo só na questão do emprego, cara. Porque essa parada, cara, tá indo pra tudo quanto é lugar, tanto pra rua quanto pras escolas, sabe? Hoje em dia, cara, se tu ajudar uma pessoa na rua ali, sabe? Sei lá, caiu alguma coisa, tu vai lá e pega, sabe? Tu age, sabe? Tu vai lá e pega e a pessoa ali que tá precisando de ajuda até te surpreende, se assusta, sabe? E as pessoas que estão em volta ficam até te olhando, cara. Ficam te olhando porque, sei lá, cara, eles acham cringe, eles acham estranho, acham diferente isso daí que tu tá fazendo, né? Porque isso aí é uma coisa de irmandade, sabe? Fraternidade, né? Que mesmo tu não conhecendo a pessoa, tu ajuda essa pessoa de algum modo, sabe? Nem que seja recolhendo ali uma coisa do chão, ajudando a carregar alguma coisa, cara. Isso aí é um... É o mínimo, cara. Isso daí era pra ser o meio que básico, sabe? Não era pra ser surpreendente, cara. Era pra ser básico dentro de uma sociedade. Então, cara, entre alunos, cara, já saindo um pouco da parte do trabalho, entre alunos é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Eu vejo muitos alunos, cara, da universidade, sabe? Eu tô vendo muitos alunos da universidade entrando na universidade pra pegar emprego, sabe? Coisa que não era pra acontecer, coisa que, por conta da nossa economia e outras questões sociais, né, acabam reprimindo, cara, a pessoa e jogando, direcionando a pessoa ali pra universidade, que é um lugar de estudo. Não é um lugar pra te pegar emprego, cara. A não ser que tu faça um curso técnico aí numa universidade, né? Aí sim, tu tá realmente pensando em emprego, cara. Mas o problema disso são as pessoas, né, que entram lá. As pessoas entram... As pessoas entram lá com todos os problemas de fora, que é essas questões aí que eu falei da responsabilidade, da desunião, da competitividade extrema, né? A pessoa vai pra lá, sabe? E fica... e mostra tudo isso lá dentro, né? Então, entre universitários, cara... eu me deparei ali com um colega de aula que, desde o início do semestre, não conhecia esse cara, eu nem sabia da existência dele no curso, né? Pois é um cara que já tá há quase 10 anos no curso. Realmente é um cara muito bom, cara. O cara fala muito bem. Mas, cara, é um cara que eu percebi que ele joga muitos problemas. Eu relacionei ele diretamente com o cara,
o típico cara de empresa, tá ligado? O típico cara de empresa, o Dwight, sabe? Só que é um... Sei lá, cara, não sei se é um Dwight pior ou melhor, sabe? Mas é aquela pessoa que não quer ter responsabilidade. Já é um cara mais velho, já, né? Mais velho que nós todos ali. Um pouquinho mais velho, aliás, né? Um pouquinho mais velho que nós todos. Não resolver... não consegue resolver problemas. Então ele joga tudo. Ele cria problemas e joga esses problemas para as pessoas. Problemas que ele acha que está acontecendo, né? Por exemplo, uma professora, sei lá, não quis seguir um assunto. Ele ficou extremamente incomodado e ficou semanas debatendo isso aí, sabe? Ficou semanas debatendo isso daí. Outra questão vi que é um cara que talvez tenha passado pelo quartel, mas ele não... ele se moldou com as novas tendências, né? E é um cara que não tem união nenhuma, sabe? Ele eu acho que não vai ser um bom líder. Um cara que não vai ser um bom líder vai ter que estudar bastante, passar por perrengue, né? Porque ele não vai ser um bom líder. E principalmente é um cara que reclama de emprego, cara. É um cara que tem um emprego básico, que talvez seja trabalhando em portaria ou como guarda, né? Que é um emprego básico, né? Tu necessita apenas de um curso ali, uma especialização, né? Uma regulamentação, vamos dizer assim, que eles fazem naqueles... não sei qual é o nome, CFT, CFC, Centro de Treinamento, alguma coisa assim. Mas é um cara que não tem a irmandade, a fraternidade, né? Ali no bolso, né? Pra distribuir para outras pessoas. Então é um cara que vem... É um cara complexo, que vem há mais de um mês aí, talvez... ele já tenha feito isso no curso outras vezes. Pelo que ele conta, ele já fez isso muitas vezes, né? E aí eu percebo que as pessoas não têm meio que uma parceria assim com ele, né? Talvez por conta disso, né? Até porque é um cara... já mais velho, sabe? E não tem uma comunicação tão afetiva ali com as pessoas da outra idade, das idades mais baixas, né? Com os mais novos, né? E também por conta desse tipo de incomodação, cara. Eu sei que você tem algum colega que faz isso, né? Que cria, sabe? Cria problemas e tenta jogar para outros, sabe? O problema não é muito fácil de ser resolvido, sabe? Problemas muito fáceis. Problemas fáceis de ser resolvidos, né? Então ele cria outro problema maior, ele pega esse problema, faz uma bola de neve nele em pouco tempo e joga para outras pessoas, cara. Então isso é muito típico de pessoas que não colocam o pé no chão, cara. Elas não colocam ali o pé no chão, elas não estão vendo, elas não têm ideia de que muitas vezes o problema não tá fora ali, sabe? Não tá nas outras pessoas, mas tá nela, cara. Tá nela, tá no modo que ela resolve os problemas, no modo que ela recebe os problemas, né? Então, cara, esse tipo de pessoa é muito difícil de lidar com ela, cara. É muito difícil, sabe? Tem que ter
estratégias, sabe? Porque é uma pessoa que ele vai ralar outros e vai tentar passar por cima de outras pessoas, assim como tentou passar por cima de mim, né? Talvez tenha passado por cima de outros colegas, tanto de trabalho quanto de aula, né? Mas é uma pessoa que muitos não querem ter contato, sabe? Não querem solucionar, sabe? Os casos com ele, porque é uma pessoa difícil de lidar, né? Então, caras, façam o seguinte, cara. Toda vez que tiver um problema, não importa o ambiente que vocês estejam, cara, faça assim, ó. Tire os chinelos, tirem as meias, cara, pra ficar melhor. E coloquem o pé no chão. Tirem as meias e coloquem o pé no chão. Sabe? Coloquem o pé no chão. Coloquem o pé no chão. Olhe pra frente, olha pra cima, olha pros lados, cara. Olha pra baixo, assim, pra ti mesmo, sabe? Vai no espelho e olha. No espelho tu consegue te ver todinho ali, sabe? E isso aí já é um progresso pra te resolver, cara, o problema. Pra te resolver um problema. Sabe? Então. Então, né? Eu não sei se tem solução, cara, pra esses casos. É saber lidar, cara. Saber lidar, ver se o cara for muito agressivo, assim, né? Agressivo fisicamente, verbalmente, né? Sabe? É melhor você levantar da mesa e ir embora, né? É a melhor prática que tem a fazer. Mas eu não sei se tem solução, cara, isso daí. Eu nunca vi ninguém dar a solução, né? Eu acho que primeiro é tu aceitar, sabe? Mais ou menos ali, né? E não levar tanto a sério, né? Problemas que essas pessoas criam, sabe? Não levar, sabe? Isso daí pra casa, pra nenhum lugar, sabe? Pra saber manejar essa pessoa, né? Não vá na onda, não concorde, sabe? Diretamente, vocês, sabe? Né? Em segundo, deixar o mundo engolir, cara, o homem moderno. Já que as pessoas reclamam tanto, né, que hoje o homem não é mais o homem do passado. E outra, que os homens estão passivos, não sei o que, né? Que os caras não estão mais práticos. É muita reclamação, que os caras estão submissos, né? A mulheres, a não sei o que. Que os homens estão virando gays. Isso é balela, cara. Isso aí é balela por conta do próprio homem, cara. Isso daí é o próprio... O homem mesmo, o masculino mesmo, que tá cavando a cova dele. Sabe? Não é ninguém que tá... As pessoas só estão vendo os supostos direitos delas, sabe? Elas estão colocando pra fora os supostos direitos delas, sabe? Só estão jogando. E esses homens estão aceitando isso daí, sabe? Eles só estão aceitando e reclamando, né? Em vez de resolver os problemas, ser uma pessoa mais educada, ser uma pessoa mais fraterna, né? Uma pessoa com educação geral melhor, sabe? Então, eu espero que o mundo engula esses caras, sabe, que o feminismo avance muito, bastante, sabe? Sei lá, que os direitos, sei lá do que, cara, avance bastante e engulam esses homens que são totalmente desunidos. Engulam os homens desunidos, sabe?
isso vai ser, cara, uma coisa fenomenal, cara. Vai ser muito legal. Vai ser é extremamente divertido de ver, cara, quando eu vejo um cara reclamando desse tipo de coisa, né? Eu fico... cara, me dá uma alegria, cara. Me dá uma... sabe? Porque esses caras estão sendo enterrados aos poucos, cara. A cada um centímetro ali, sabe? Eles estão sendo enterrados. Alguns são enterrados dos pés à cabeça diretamente, cara, em pouco tempo. Mas a maior parte, o típico cara de empresa, ele tá sendo engolido, cara. Por não conseguir resolver os seus problemas, não ter a responsabilidade e ser um homem totalmente desunido, cara. Ele tá sendo engolido, sabe? Engolido por tudo, sabe? Por tudo mesmo, cara. Por quadrinhos, por filmes, por música, por colegas, pessoas ao redor, sabe? Tudo. E a gente percebe que as mulheres são mais unidas, né? Principalmente em casos relacionados à política. Elas são totalmente unidas do que os caras. Totalmente unidos, sabe? E os caras que vocês reclamam, que eu vejo mais reclamar, que são os caras de esquerda, ainda eles são mais unidos politicamente. Mesmo que eles sejam caras com, sei lá, com pensamento feminino, vamos dizer assim. Mesmo assim, eles são mais unidos ali politicamente, né? E em segundo, terceiro plano, que eles acabam brigando por conta de coisas pequenas, coisas discordantes, né, que são pequenas ali dentro daquela bolhazinha deles, né, coisa que os caras da direita, sei lá onde, sabe, não são capazes de fazer nem raciocinar, né, fazer no caso o raciocinar, né, que tem que ter realmente uma irmandade, uma fraternidade, tem que ter uma educação, cara, com todos, né, tem que ter uma tolerância com todos, e tem que trabalhar para resolver os problemas, né? Então, eu acho que é isso, cara. Sabe, é tu aceitar ali, sabe? É tu aceitar ali que aquele cara ali tá fazendo isso e saber resolver, né, aos moldes da instituição, do local, né? E vamos ver até onde esse cara vai. Em segundo, né? Deixar o mundo, o local, né, a instituição engolir ele, né? Se já que não engoliu, esse cara está revoltado, né? Mas isso acontece muito, né? Vai acontecer cada vez mais, né? E eu vi acontecer com esse colega, cara. É um colega totalmente engolido. É um cara que tá numa profissão que ele não... Aliás, ele tá estudando uma área que ele não sabe o que vai exercer, cara. Ele, com certeza, ele não tem relacionamentos também, amizades, para esse tipo de área, sabe? Amizades para esse tipo de área. Então é um cara que fica reclamando que ele não sabe o que fazer com o currículo dele, sabe? É um cara que tá em transição de emprego, de trabalho, de área, né? Só que ele não sabe para onde vai. E muito menos ele não tá se esforçando para poder perseguir alguma coisa que ele gosta, né? E crescer aos pouquinhos ali naquela área que ele gosta, já que talvez seja um cara pai de família, que que trabalha muitas horas. Não sei qual é o tipo de vida dele, né? Porque ele fala uma hora que não tem tempo de fazer o trabalho, outra hora ele diz que faz até no mesmo dia, sabe? Essa pessoa bipolar também, eu já não... É outro problema que tá acontecendo muito na sociedade, que é a bipolaridade em curto tempo, sabe? Né? Então, essa pessoa denigre o curso, denigre os conhecimentos, denigre essas outras pessoas, sabe?
Então, por conta disso também que as pessoas não ficam próximo dele, sabe? As pessoas não ficam próximo dele porque é um cara que é extremamente revoltado ali com o sistema, com o ambiente que ele tá, né? Aí ele fica exalando isso para todos os colegas, para coordenação, aí muitos acabam não querendo se envolver, sabe? Nessas questões e acabam deixando ele de lado, né? E que eu ia falar aqui, que eu acabei pulando, né? Que é a questão que, como o pessoal vai para a universidade por conta da economia ruim, por conta dos trabalhos ruins, dos empregos, né, ruins, né, a pessoa vai para a universidade sem saber que a universidade é um local de estudo, cara. Não é um local que tu vai se formar e vai chegar um cara na tua casa numa limusine e ele vai pedir para te assinar um contrato de 5 mil reais porque tu tem aquele diploma. Hoje em dia não é mais assim, cara. Hoje em dia não é mais assim, cara. A universidade tá sendo para estudar, cara. E as pessoas estão vendo que tá sendo para estudar porque a gente já chegou no engenheiro dirigindo Uber, entregando iFood e esse tipo de coisa, né? Engenheiro. E se tu quer ver, cara, como isso é bem comum, cara, como tu consegue filtrar o cara ali que quer mesmo fazer parte, ele quer mesmo estudar e ser e exercer aquela profissão do cara que só tá ali esperando o diploma para ir trabalhar em algum lugar, esperando conhecimento também, né? Que alguém dê o conhecimento na palma da mão, assim, sabe? Dele. Verifica aí os caras que pegam pelo menos um livro. Os caras que já pegaram pelo menos um livro em alguma matéria, sabe? Ou fizeram algum curso paralelo, né? Para melhorar naquela área, né? Porque gostaram de trabalhar com aquilo, né? Então pega um cara que pegou um livro na biblioteca daquele assunto para poder entender mais. É raro, cara. Extremamente raro, cara. Extremamente raro. 99% dos caras que eu estudei não faziam isso, cara. Eu lembro de numa universidade privada. Eu lembro de 3 caras que pegavam livros, 3 ou 4 caras de 30 que pegavam livros. E na universidade pública, né? Cara, era o mesmo de 32, 3 pegavam livros. Até por conta da universidade privada, né? Tu tem que pagar, cara. Tu já tem um sentimento maior, sabe? Que tu vai pagar e tu tem que aproveitar aquilo ali, sabe? Então tu tem que aproveitar ao máximo. Então talvez por conta disso que essas pessoas até despertem um interesse maior, né? Em querer ser melhor, né? Naquela matéria que interessou eles, né? Mas eu fecho por aqui, cara. De novo, se o cara é agressivo, levanta da mesa, sai fora, faz a tua disciplina em outro curso, vá para outra empresa, comece a mandar currículo, né? Para outras empresas e vá para outra empresa. Deixa aquela pessoa falar, se debater, né? Porque, tipo, não vai resolver, cara. Só um baque grande nela que vai resolver. E segundo, cara, deixa o mundo engolir essa pessoa que já tá sendo engolida. Então, falou.